Oi, gente. Primeiro, bom dia. Essa é a Denise Gugel, eu sou a Vanessa Marques, colega de vocês aqui, né? Muitos aqui eu estou vendo rostinhos conhecidos, de gente que está aqui no chão de fábrica igual a mim, todos os dias. A gente teve, né, 300 inscrições para esse evento. Por uma questão logística hoje, a gente está com esse atraso, vamos esperar aí que mais pessoas consigam chegar, né? Porque muita gente ficou na famosa lista de espera e não conseguiu vir, porque quem confirmou ainda não chegou, né? Mas a gente já está disparando para quem estiver aqui na casa, queira vir, queira estar aqui conosco, porque eu acho que a presença, esse contato físico, né, que a gente foi aí tão limitado nos últimos anos, é importante, é essencial nessa jornada. A gente está com um pequeno atraso, que eu acho que aqui na Câmara é o regimental, né? Sempre tem esse atraso, né? Todo mundo aqui já está acostumado. Eu vou ficar de pé, pessoal, porque eu sou agitada, né? Quem me conhece sabe que eu sou, assim, ligada em tudo, então eu vou tentar ficar aqui. Fica bom para vocês olharem assim? Fica legal? Quer que eu fique por aqui? Acho que é melhor ficar por aqui, né? Fazer igual aqueles caras famosos que chegam, né? Ficam aqui, todo imponente e tal. Beleza? Olha só, nós vamos ter, né, essa apresentação, vai fazer eu e a Denise, exatamente porque, né, estamos aí na Quarte, somos sócios dessa empresa que nasceu com o intuito, ser estratégica. E é isso que eu vou explicar para vocês, como é que a gente faz toda essa jornada estratégica e não só ficar fazendo aquele famoso enxugar gelo aqui, né? Eu vou falar muitas linguagens que eu tenho certeza que quem está aqui comigo sabe e vivencia. Então, acho que vocês vão se identificar bastante. Quem não se identificar, depois me fala, Vanessa, aquilo ali não é bem assim. E a gente vai debatendo e apurando mais esse diálogo. Então, eu vou falar com vocês sobre os desafios. E logo depois vem a Denise para falar com vocês suas oportunidades. Coisas, assim, um pouco mais desafiadoras e boas notícias ela vai trazer logo depois. Beleza? Bora lá? Pode falar. Primeiro, quem é Vanessa Marques, né? O que essa menina que está aqui está falando com vocês? Então, eu convido todos vocês a entrarem lá no Instagram e saberem um pouco mais sobre mim e essa jornada. O que eu estou fazendo aqui, o que eu faço lá em outros canais da internet? Qual é o meu grande propósito? Então, convido cada um de vocês a entrarem para saber. Primeira coisa que eu queria dizer é que eu sou jornalista de formação, estrategista digital, há 19 anos eu trabalho com comunicação política, sendo 11 anos, pessoal, aqui na Câmara dos Deputados. Então, digamos assim que eu conheço um pouco de como funciona aqui, os parlamentares, a casa, e conheço muita gente, né? Porque quando eu cheguei aqui, né, durante esses 11 anos, muitas coisas aconteceram. Mas vocês imaginam o que foi de quando eu terminei a faculdade para agora, né? E é isso que eu vou contar um pouco para vocês hoje, o desafio que foi toda essa jornada. Alguns vão se identificar, porque apesar de alguns, que eu estou vendo aqui umas carinhas jovens, bem mais jovens que são pessoas que ou terminaram a faculdade agora, ou que estão terminando, né? E aí, quem está nessa jornada já chega com outro olhar para a comunicação política, bem diferente da tia aqui, né? Que se formou em 2004. Mas eu era bem jovem, viu? Me formei assim, bem jovem. E aí é isso. Olha só, eu sei que a comunicação política ainda é um mercado muito novo. Por mais que a gente fale assim, poxa, Vanessa, mas você está há 19 anos, e tem uma galera que está há 20, há 25, 30 anos na comunicação política. É verdade, mas as coisas mudaram muito neste processo. Por quê? Lá atrás, quando contratavam um assessor, e olha que eu entrei, já tinham vários fazendo esse papel, nós éramos apenas assessores de imprensa. A gente saía da faculdade para quê? Assessorar políticos para ter uma relação melhor com a imprensa. Naquela época, galera, a gente fazia release, né? Escrevia lá um montão de coisas, mandava para os jornais, e os jornais publicavam, parênteses aqui, eu sei que ainda tem muito jornal pelo Brasil que publica o release prontamente, né? Igual a gente envia, mas são poucos. Naquela época, a gente escrevia o release e mandava para os jornais. Estou sendo simplista, tá? Não é só isso, tem muita coisa envolvida nesse processo de assessoria de imprensa, mas a gente só tem aqui 15 minutos para falar, então não dá para detalhar o que o assessor de imprensa fazia. Mas, de forma bem simples, era isso. A gente pegava ali, escrevia o release, acompanhava os eventos do político, o que ele fazia, o que ele pensava, escrevia tudo e mandava para os jornais. Porque o nosso foco era ter espaço nos jornais, né? Rádios também, televisão, enfim, todos esses 3 meios de comunicação. E aí, a coisa foi evoluindo, outras funções foi chegando, a gente começou a fazer mobilização,
conversar mais com o eleitor, às vezes era mandar as cartinhas, eu acho que aqui não sei se tem alguém da época das cartinhas, eu empacotei muita carta, colei muitas, entendeu? Tive muito calo andando, inclusive eu tenho um aqui para recordar de uma campanha que eu fiz bem econômica, e a gente que colava todas as cartinhas. Então, era a cartinha primeiro dizendo quem era, e depois mandando o santinho, a colinha. Então, em alguns bairros, naquela época, a gente entregava pessoalmente, porque o correio era caro. Então, se a campanha fosse muito barata, ela distribuía colaboradores, amigos, parceiros, para irem lá entregar as famosas cartinhas. Então, eu venho deste processo de formação, que é, para muitos aqui, tipo, impossível de se imaginar, você passar, né, dias e dias colando cartinhas. Mas foi isso, esse é o processo que a comunicação política vivenciou nos últimos anos. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Em 2018, um pouquinho antes, uns 3, 4 anos antes, a gente conseguiu o quê? A revolução da internet entrou, de fato, na eleição, na comunicação política. Esse seria o grande marco, tá, gente? É claro que teve antes, teve depois, teve episódios que colaboraram e fortaleceram este processo. Mas a grande verdade é que foi em 2018 que a gente sentiu, os políticos especialmente, porque eu acho que quem já estava formado, né, Felipe, já sabia que esse era um processo irreversível, mas os políticos mesmo, aqueles que a gente conversa no dia a dia, não sabiam, eles ainda resistiam. E aí, como veio o famoso tráfego pago, como a gente pôde fazer anúncios na eleição, que foi em 2018, quando a lei eleitoral começou a permitir, aí sim, a ficha deles começou a cair. Eles começaram a entender que, de fato, comunicação digital não era algo que a gente fazia se desse, se conseguisse. Era algo que teria necessário no processo de campanha e, principalmente, pessoal, que era algo que precisaria ser fortalecido dentro dos mandatos. Só que aí, o que aconteceu? Nós não estávamos todos preparados para esse processo. Vou contar para vocês, em 2018, eu até já estava legalzinha com a questão da gestão de tráfego, eu tinha estudado, estava bem, né? Mas e o Google Ads? Quem que mexia naquele trem? E as hashtags? Eu fiquei com um anúncio parado 3 dias, tá? 3 dias sem dormir, imagina só, né? Uma campanha eleitoral, você 3 dias sem um anúncio rodar. Por que ele não rodava? Porque eu não tinha feito um ajuste de uma hashtag, que o Google entendeu que aquele anúncio não poderia ser veiculado. E aí, como é que eu consegui descobrir isso? Falando com mais 10 profissionais que estavam melhor preparados que eu naquele momento, e aí consegui resolver. Mas assim, a duras penas. Foi aí, pessoal, que eu passei a entender que a comunicação digital não era uma opção, formação não era uma opção e a atualização não era mais uma opção. Hoje, a comunicação política já fez várias mudanças que talvez muitos de nós aqui já não sabemos, estamos desatualizados. Porque o processo é muito rápido, né? Todo dia surge uma nova rede, uma nova fórmula mágica, algo incrível, né, Felipe? Que aí fez assessoria de imprensa como eu. Muitas coisas aconteceram nesse processo e todos os dias algo muito impactante acontece. É um político que revoluciona a forma de falar, de conversar, de se expressar. E aí, como é que fica a nossa vida? Cada vez mais difícil. Por quê? Porque nós temos a maior parte, tá, gente? Eu vou sempre falar da maioria. É claro que nós estamos vendo aqui algumas carinhas que eu sei que são bem remuneradas, que estão bem, que estão felizes, né? Que estão com o processo da comunicação bem. Mas esse não é ainda o cenário do mercado. O mercado ainda paga muito pouco para quem assessora político diretamente, que é o assessor de comunicação. Eu não estou falando daquele freelancer e nem das agências, estou falando da gente aqui, que está no chão de fábrica, como eu gosto de dizer, que acorda de manhã e tem que fazer nada mais, nada menos que tudo. Então, né? Ela já está rindo ali, que acho que ela está pensando, meu Deus do céu, hoje o dia ainda vai ser longo, né? Que terminando aqui, todos nós vamos para o gabinete enfrentar o nosso leão do dia, não é mesmo? Eu também, viu? E aí, os baixos salários foi algo que impede boa parte dos assessores de seguirem neste processo de formação. Mas calma, a Denisa vai dar aí algumas dicas para avançar neste processo. Segunda coisa, pessoal, é essa bendita formação expandida. Vanessa, o que é isso? É saber tudo. Se você hoje for fazer uma entrevista de emprego, quem está aqui no grupo de jornalistas da Câmara deve saber, quando encaminham algum tipo de vaga, gente, é tanta exigência, não é não? Olha lá a colega balançando a cabeça. É isso. São tantas exigências que parece impossível que alguém consiga contemplar aquilo. Saber de SEO, saber gestão de tráfego, produção de conteúdo e por aí vai. São muitas exigências. E por que isso acontece?
porque nós ainda vivenciamos o famoso, miserável e real Equipe. Quem aqui é Equipe? Me fala aí. Tem alguém aqui que é Equipe? Ninguém? Ó, tô vendo um. Gente, não fica tímido, não. Vamos lá. Quem é Equipe aqui? Só um? Não acredito que eu estou falando para tanta gente privilegiada na Câmara. Ó, tem uma ali que está levantando o dedinho tímido. Eu mesma, aqui na Câmara, fui Equipe 5 anos. 5 anos eu cuidei de uma comunicação de um deputado federal de 4º mandato, de tudo, do WhatsApp, a gestão do tráfico e as outras 5 funções que eu ainda vou falar hoje que eu executava. E isso, pessoal, isso é insano. Isso é enlouquecedor. Isso não é produtivo e, pior, isso não traz os resultados que a comunicação política precisa. Porque uma pessoa que faz tantas funções, ela pode até se virar, fazer que nem eu, que ficava 16, 17 horas trabalhando, de 365 dias por ano. Hoje ainda trabalho 365 dias por ano, mas é com outros projetos também, não é mais no Equipe, que hoje eu não sou mais a Equipe, né? Eu tenho algumas pessoas que estão na equipe que colaboram. Então, o Equipe, gente, trouxe esse grande desafio para nós. Por quê? Porque a gente acaba tendo que executar muitas funções, algumas que a gente desconhece a forma estratégica, ou seja, a gente só enxuga gelo. A gente vai lá, faz, mas não mensura dados. A gente não tem tempo de olhar se deu certo, de ajustar. E aí, o que acontece? Não traz resultados. E pior, a gente, às vezes, não consegue explicar para o político por que aquela estratégia está ruim. A gente não tem tempo de mensurar. Eu não conheço nenhuma equipe que consiga fazer um relatório, como eu faço hoje, de mais de 60 páginas mensais, explicando toda a estratégia que está sendo executada. Por que eu faço isso hoje? Primeiro, porque eu conheço os programas que ajudam, hein? Isso é um pulo do gato. E segundo, porque eu tenho tempo para sentar, analisar os dados, imprimir os relatórios e pensar, né? Porque relatório é só número, você tem que interpretar. Então, gente, esse é um grande problema que chegou na nossa jornada aqui. A terceira coisa é a questão da cobrança excessiva. Eu, né, não conheço nenhum assessor de político hoje que não está sendo pressionado. E se não foi, é porque tem equipe, enfim, mas o coordenador, como eu gosto de chamar, o dono do boteco, esse está sendo pressionado com absoluta certeza. Porque comunicação política exige da gente resultados diários. Parece que todo dia a gente tem que trazer um vídeo viralizado, um card top, né, aquele conteúdo para o site revolucionário, capturar mais de 5.000 contatos no mesmo dia. Enfim, esse é um processo não só do político de nos cobrar, mas da própria dinâmica das redes sociais. Elas exigem que a gente, de fato, faça um processo muito, digamos, de cobrança mesmo, né, tanto pessoal quanto de resultados. E aí, mudanças no mercado, como eu falei no início, né, muita coisa vai mudando, e o avanço tecnológico. Muitas funções hoje são automatizadas. E aí eu recebo muito lá no Instagram, né, de colegas, tanto aqui da Câmara, como outros que estão tentando entrar nesse mercado, dizendo, Vanessa, mas a gente vai ser substituído pela inteligência artificial? Eu não vou entrar muito nisso, porque a Denisa vai falar, o Marcelo Vitorino também, e acho que até o Paulo Loyola vai entrar, porque essa questão importa e muito neste momento, então eu não vou entrar tanto para não ser repetitiva, que eu tenho certeza que mais ou menos todos vão abordar a mesma linha. E aí a questão de ser múltiplas funções, né? Eu não sei aqui, mas eu vou relatar algumas coisas que eu acho que muita gente vai se identificar. O assessor de comunicação, ele faz tudo isso aqui que eu já relatei? Faz. Mas ele busca água, ele carrega a bolsa, ele vê se o terno está limpo, ele ajusta a gravata, e se não fizer, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque tudo isso vai organizando a vida do político. Um político que chega aqui, senta, não tomou água, aí está todo agitado, tudo isso vai comunicando, né? Comunicação não verbal, a imagem importa. Então, são questões que nós também temos que observar. Mais uma função para nós. E uma função difícil, porque às vezes você também está exausto, às vezes você também está exausta, e mesmo assim precisa ficar atento ao que está acontecendo. Colocar ele para sentar num ângulo bom, que o jornalista consiga ver que ele está falando, que o fotógrafo tire o melhor ângulo. Então, são muitas questões que nós precisamos nos preocupar no dia a dia. E isso está esgotando a maior parte dos assessores de comunicação. A Denisa vai trazer algumas soluções para que a gente manobre todo esse cenário, tá bom? E aí, gente, no mundo real, né, naquele mundo onde a gente está, onde eu estou há 11 anos na Câmara dos Deputados e há 19 na assessoria de comunicação, a gente não é só social media, a gente não é só estrategista, né?
temos muitas funções para exercer, muitas. Algumas aqui, tenho certeza que vocês já exercem. Os tímidos que levantaram a mão do Equipe devem fazer isso e muito mais. Eu só trouxe as principais, que eu citei aqui algumas antes, mas com certeza tem muito mais para ser executado no dia a dia. Beleza? E aí, gente, agora aqui é o início do pulo do gato. A questão do assessor pardal e do assessor águia. O assessor pardal é aquele que ainda está com a sua mentalidade de achar que ele é fazedor de post, que ele precisa viralizar conteúdos. Todos os dias ele está ali na internet olhando coisas, copiando de outros colegas que ele já viu viralizando e publicando nas redes do seu assessorado. Então, isso é o assessor que provavelmente vai ficar desempregado em breve. E quando ficar, porque o seu político perdeu, ou o político percebeu que ele está desatualizado, ou ele vai ver que não vai dar conta mais, porque o excesso de atividades vai só piorar, ele não vai conseguir retornar ao mercado. Ou vai ter muita dificuldade. Por quê? Porque as exigências aumentaram muito. Lembra que eu falei que as exigências aumentaram? Que os pedidos de habilidades para uma vaga são muito grandes? Um assessor que está preocupado só em fazer postagem em rede social vai resolver isso? Não vai. Porque a comunicação política não é feita só no digital. O digital é uma peça importante, essencial neste momento, mas ela não se faz só disso. Ela precisa de estratégia, ela precisa do offline bem casado, ela precisa de uma construção política. O político tem que ter conteúdo, ele tem que saber o que ele está falando, tem que ter planejamento estratégico. Então, essas questões, o assessor pardal não está preocupado e muitos deles nem conhecem. Quantas vezes eu chego para alguém e falo, nossa, e aí, como é que estão as suas redes? Ah, tá indo bem, olha o tanto de coisa que a gente viralizou. Eu, sério, viralizou para que público? Porque se você precisa de voto em Minas Gerais e o viralizado foi no Rio de Janeiro, aí calma, vai vir alguém falar, Vanessa, calma, mas eu preciso do algoritmo, aquilo vai trazer, a próxima postagem vai subir. Todas essas questões técnicas eu domino, entendo, sei que vocês têm razão, mas isso pode ser uma jogada boa para você depois tentar entrar no seu público, aumentar o alcance das suas redes e, de fato, aí dar uma manobrada no seu algoritmo. Mas não pode ser a estratégia. A estratégia é mensagem certa para público certo. É a gente conseguir, de fato, falar com quem o político precisa falar. Se ele é representante de enfermeiros, ele não pode passar todo o tempo mandando conteúdo para professor. Por quê? Porque hoje a comunicação ela é totalmente direcionada. Tenho certeza que todo mundo aqui vai falar disso, não vou me estender nesse assunto. Mas é importante que vocês tenham a clareza de que comunicação política sem planejamento e sem estratégia é enxugar gelo e vai dar ruim. Em algum momento. Pode ser que hoje não está dando, teu político está assim, desatento, não percebeu, a equipe não está vendo isso, mas uma hora vê e uma hora a coisa desanda. E aí vem o assessor águia para fechar. O assessor águia é que tipo de profissional? Profissional antenado com o que precisa. É aquele assessor que sabe que todos os dias ele faz a estratégia. Todos os dias ele pensa no planejamento. Mas, Vanessa, eu sei que vocês vão falar isso porque eu também falo às vezes, mas hoje teve 6 eventos, 7 postagens, sabe aquela foto da barreira? Que o político faz assim, faz aqueles 300 pessoas paradas numa barreira, e ele pediu para publicar. E se eu publicar, meu Deus do céu, ele vai enlouquecer. Meu irmão, eu digo sempre, publique e fique em paz. Porque tem coisa que a gente não vai conseguir. Quem tem voto é ele. Ele é que sabe também. Eu aviso. Olha, essa foto vai derrubar teu alcance. Isso aqui nós vamos demorar mais umas 4, 5 postagens para conseguir recuperar isso no orgânico. Isso vai nos custar mais caro no tráfego pago para eu conseguir subir de novo todas as postagens importantes estratégicas. O senhor quer? A senhora quer? Massa, bora lá. Por quê? Porque aí você deixa claro para ele os impactos que vai ter. Agora, você simplesmente chegar e falar, ah, tá bom, então, vou lá e publico. Não, tem que explicar, porque quem são os profissionais da comunicação somos nós. Somos nós que estamos sentados aqui. E a galera que está lá no online é que são as pessoas que executam essa função. Então, todos vocês precisam sempre dialogar com o político, dialogando com argumentos e com números. É assim que o assessor pardal
que o assessor Águia, desculpa, consegue aí ter bons resultados no mercado. E meu tempo acabou, eu gostaria de ficar mais, mas vamos cumprir o protocolo. Então, chamando a Denisa Gurgel para conversar com vocês sobre as soluções para vencer esses desafios. Oi, gente, bom dia. Eu não sou tão alta quanto a Vanessa, talvez seja melhor ficar aqui, tirar foto dessas duas sócias juntas é um desafio. Pessoal, eu vim aqui dizer para vocês que existe luz no fim do túnel, tá? E também quero dar um outro recado. Eu estou vendo um monte de gente tirando foto. Quem quiser essa apresentação, esse QR Code vai para o meu perfil. Pode mandar um direct lá, eu quero apresentação. Aí eu mando o link quando a gente acabar aqui para vocês. Combinado? Assim como Vanessa, eu também fiz a minha carreira na assessoria. Eu me formei só um pouquinho depois dela, em 2006. Já trabalhei aqui no Congresso. E hoje eu estou com a minha própria empresa. Mas eu vim aqui dizer para vocês que eu sei que comunicação política se faz com os assessores. Por mais que gabinete parlamentar contrate agências como as nossas, sempre vai ter alguém do lado desse político, que é o assessor, que são vocês, que era eu até 3 meses atrás, quando eu decidi. Falei, Vanessa, alguém vai ter que tocar a empresa, senão a gente vai surtar. E aí eu fui sozinha para lá e Vanessa ficou aqui. E o que acontece, gente? Quando eu falo que existe luz no fim do túnel, tem muita gente que acha que trabalhar no Congresso Nacional é chegar no topo da carreira da comunicação de assessoria política, né? Afinal de contas, é o grande cartão postal da política, todo mundo vê no Jornal Nacional. Eu lembro quando eu fiz faculdade, era a meta, eu estou ali onde o poder acontece, onde as grandes decisões do país acontecem. Mas eu queria dizer para vocês que o mercado da comunicação política está em plena expansão. E sabe o que é melhor? Não existe dono nesse mercado. E quem tem experiência, quem é bom profissional, quem sabe do dia a dia, consegue ajudar a formar outros colegas que estão vindo atuar nesta comunicação política e que estão saindo da faculdade. Vocês já pararam para pensar que nós temos mais de 58 mil vereadores nas 5.537 municípios do Brasil? Vocês já pensaram que são 58 mil assessores de comunicação? E gente que muitas das vezes sequer trabalhou no legislativo. E vocês aqui, com essa experiência, com essa sabedoria? Porque eu, quando saí da faculdade, achando que estava formada em comunicação, aprendi muita coisa, foi aqui na prática. Alguém aqui chegou sabendo tudo o que precisava no Congresso? Vocês aprenderam mais aonde? No dia a dia deste trabalho ou lá na faculdade? As faculdades não estão formando esse profissional. Sabe quem vai ajudar a formar? Vocês. A gente. Isso foi o que motivou a gente a abrir a nossa empresa. Porque a gente não conseguia achar os profissionais que a gente precisava para a nossa equipe. A gente começou a dar curso. E sabe o que é melhor, gente? Tem muito curso bom, de muito profissional bom. Aqui nessa mesa temos vários profissionais com cursos incríveis, cursos gratuitos, cursos baratos, cursos acessíveis para a gente se atualizar. Nós temos uma realidade digital que vai seguir mudando. E quem consegue se atualizar e tem a capacidade de fazer essa conexão entre o que a gente aprende na teoria para a vida prática, que só vivendo a gente sabe, consegue ensinar os demais. O futuro do assessor de comunicação pode ser um mentor. Quem aqui já pensou nisso? Mentorar outros colegas. Ser professor, ter os seus próprios cursos. Vanessa trabalha aqui e Vanessa dá cursos e dá aulas também. Por que vocês não podem compartilhar o conhecimento de vocês? Eu sou da máxima de que quando a gente ensina, a gente ainda aprende mais. Porque você tem que preparar a aula, você tem que estudar. A gente não pode guardar esse conhecimento que a gente tem só para a gente. Compartilhem a experiência de vocês aqui. Compartilhem esse dia a dia na comunicação legislativa, que ela é única, ela é muito cheia de especificidades. Você aprende coisas no marketing digital, você vai aprender a fazer tráfego,
Mas o tráfego na comunicação política não é o mesmo da lojinha de roupa ali da esquina. Bárbara tem uma empresa de comunicação, trabalha com mulheres, não é verdade, Bárbara? E ela sabe disso. Mas ela aprendeu como? Na lida da comunicação política. Então, valorizem essa experiência de vocês e comecem a falar dessa experiência de vocês aqui dentro. Mostrem o trabalho que vocês executam, posicionem-se enquanto profissionais de comunicação, para começar a trilhar novos caminhos. Quando eu comecei a estudar marketing digital para me atualizar, porque campanha de governador, campanha de deputado, cada vez era uma regra diferente, e cada vez, como bem disse Vanessa, era uma ferramenta diferente que a gente, quanto assessor, tinha que trabalhar. Eu falei, poxa, eu consigo ensinar. Se eu tenho colegas meus que estão me perguntando como é que eu resolvo isso aqui, como é que eu faço isso aqui, significa que eu tenho essa habilidade. Por que eu não posso passar isso para frente? Quem aqui já pensou em criar suas próprias mentorias, em ajudar outros colegas, outros jovens que estão saindo dessa faculdade sem preparo para atuar na comunicação legislativa? Não é verdade? A comunicação digital, ela é, hoje, um pilar central de qualquer gabinete. A gente vê a importância que o político dá para o projeto político dele pelo tamanho da equipe de comunicação. E eu sei que vai ter gente, colega equipe, que vai dizer assim, não, mas eu sou equipe, e está dando certo, ele está sendo eleito, até quando? E a que custo? Ao custo da sua saúde? Não é? Porque é desumano, já passamos por isso. Em 2009 eu fazia uma campanha, do tempo da cartinha a gente mandava, não tinha Instagram para a gente marcar as pessoas, aí a gente revelava as fotos. Então eu ia para a agenda, eu tinha que anotar o nome de todo mundo que o político tirava foto, depois a gente revelava a foto e mandava a foto para aquela pessoa. E eu ainda chegava em casa e tinha que escrever notícia para o site de todas as agendas, e aí a gente tinha o Twitter e o Orkut para alimentar também. Insano! Não tem condições. Só que esse digital, a gente tem uma pesquisa do Data Senado, que 45% dos votos da eleição de 2018 foram influenciados pelas redes sociais. 2018. Quem aposta que ano passado esse número foi maior? Eu aposto. Estou esperando essa pesquisa sair. Se esse cara quer continuar sendo reeleito, se esse cara, se essa mulher quer concorrer a um cargo mais disputado, quer ir a governador, quer ir a senador, quer ir a presidente, ele precisa entender que esta ferramenta de comunicação é o pilar do projeto político dele. É por ela que ele vai falar com o eleitor dele e com os potenciais eleitores dele. Então, ele precisa valorizar esse assessor que está ali do lado dele. A gente tem que começar a se posicionar como profissional estratégico, mostrar para ele que, olha, eu sei o que eu estou fazendo. Como é que a gente faz isso? Quando a gente se capacita para se sentir seguro de fazer isso. Não é verdade? O assessor, gente, ele é estratégico. Tainá? Pode passar. E ele é gestor de marcas. Quando a gente consegue mostrar para o político que o nosso papel vai muito além de fazer postagens, nós passamos a ser profissionais desejados no mercado. O político vai querer ter esse assessor com ele, porque esse assessor é capaz de pensar como vai divulgar as ações dele, como é que ele vai criar conexão, a tal da humanização da comunicação. Como é que ele vai fazer com que aquele potencial eleitor se identifique com ele e defenda a marca dele. Nós vimos, no começo desse ano, pessoas indo para frente de quartéis para defender a marca de um político e a crença de um político. Isso é gestão de marca. E quem faz isso é o profissional de comunicação. Quando você adquire essas habilidades de gerir esta marca e mostra para o político que a comunicação dele tem que ir além do marketing, ela tem que pensar esse sentido, esse sentimento, essa percepção que o eleitor vai ter desse político, ele começa a olhar para você enquanto profissional de forma diferente. E você passa a ter segurança e argumentação para falar para ele que
vai derrubar o seu alcance, vai derrubar o seu tráfego e vai impactar na forma como o eleitorado te vê. Vai achar que você é mais um político burocrata que está só segurando criança no colo e dando beijinho, comendo pastel de feira, não é? Quando a gente percebe qual a marca que esse político quer deixar, quando a gente consegue criar essa estratégia, quando a gente consegue desenvolver toda uma construção de narrativa, a gente consegue escolher fotos humanizadas melhores para as redes sociais, a gente consegue fazer com que ele se vista de forma diferente para as agendas que ele vai gerando conexão e ele vai escutar você. Porque você está mostrando segurança no que você está falando. Então, a gente precisa se formar, a gente precisa compartilhar este conhecimento e começar a criar, gente, uma onda de valorização desses profissionais, que somos nós. Se a gente não começar a se unir para mostrar, olha, a assessoria de comunicação é fundamental, é relevante e precisa ser valorizada, a gente vai continuar sendo substituído pelo sobrinho bom de redes sociais, que não entende nada de estratégia política. Não é verdade? Então, invistam na formação de vocês. Eu sei que tem muita gente aqui que ganha pouco, que alguns cursos são muito caros, mas a gente tem muito curso gratuito de profissionais excelentes. Se vocês olharem nas nossas redes, a gente está sempre falando de vários profissionais legais, porque a gente acredita que a gente precisa apoiar outros colegas que estão nessa jornada também. Inteligência artificial, Vanessa veio aqui e falou, ela é inimiga da gente? Não, todos os dias eu agradeço a Deus pela inteligência artificial. Ela facilitou tanto o nosso trabalho. A gente precisa aprender a usá-la. A gente precisa aprender a pedir para a inteligência artificial construir o conteúdo que a gente quer. Por quê? Ela vai construir, mas ela jamais vai ter a capacidade de fazer a leitura política que só a gente tem. Porque é a gente que está aqui dentro. É a gente que está acompanhando o político. É a gente que está acompanhando as conversas de bastidores. É a gente quem vai saber fazer o filtro e o ajuste daquele conteúdo da inteligência artificial para poder fortalecer a nossa comunicação. A inteligência artificial não vai roubar os nossos empregos se nós conseguirmos desenvolver essa habilidade de criar estratégias. Ela vai apenas facilitar. Quem aqui usa o CapCut? Quem aqui usa os modelos de CapCut para editar rios? Não, pouca gente levantou a mão, estou assustada aqui. Minha gente, ele faz o trabalho para vocês. Olha que maravilha. Agora, para você não ficar lá perdendo horas e horas, passando o dedo, escolhendo o melhor modelo, o pulo do gato é o quê? Planejar, entender qual mensagem que você quer passar e já sair de casa para acompanhar aquela agenda pensando nesse conteúdo que você vai produzir. Sair de casa, já estou com aquele planejamento estruturado, já sei a mensagem que eu quero transmitir, já sei que sentimento que eu quero que as pessoas tenham desse evento, que ele foi incrível, que ele foi sensacional. Faz essa tomada, chega, mete tudo ali no modelo que você já fez essa busca. Aproveitem a inteligência artificial. O Canva cria fundo para seus vídeos. Bota quadro, transforma porta em instante. Quem já usou essa ferramenta? É gratuito, e é no gratuito. É no gratuito. O que eu estou falando aqui, gente, não é gastar mais dinheiro, porque eu sei que tem muita coisa que a gente paga do nosso bolso para poder fazer um trabalho melhor e agilizar a nossa vida, porque o parlamentar não investe. Estou mentindo? Não é verdade? Usem essas ferramentas. Aprendam a usar essas ferramentas sem medo. E como é que a gente perde o medo? Quando a gente se capacita e entende que nós somos os seres humanos com essa habilidade de analisar, criar estratégias e fazer a gestão desta marca. Eu vou dar para vocês aqui 3 pontos que eu acho que são fundamentais para qualquer assessor de comunicação que queira continuar atuando no legislativo. Viver sem medo de perder esse emprego, porque eu sei também como é ruim essa sensação de eu preciso eleger esse cara para poder garantir o meu emprego, né? Senão eu só tenho esse emprego daqui a 4 anos. Ou então eu preciso fazer 16, 18, 19 horas de jornada de trabalho, porque senão eu vou perder o meu emprego e ele não vai me respeitar. Quem quer
se destacar nessa atuação, precisa estudar marketing digital. Lembra que eu falei que 45% dos votos já foram influenciados pelas redes sociais? Minha aposta é que esse número foi maior na última eleição. E aí, gente, é estudar marketing digital? Sim. Lembrando que a gente precisa trazer estes conceitos de marketing digital para a nossa realidade de assessoria. O marketing digital é uma realidade, 95% dos brasileiros estão conectados. O WhatsApp, Telegram, que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer com ele ainda aqui no Brasil, são fundamentais dentro dessa estratégia, porque a gente precisa fazer distribuição de conteúdo. Temos um colega do marketing digital que fala que quem vive de orgânico é a Bela Gil, e a gente tem que aceitar isso. Rapaz. Eu quero que vocês me contem aqui qual é o político que está bombando na comunicação, que não está investindo em tráfego pago, que não tem uma estratégia de distribuição de conteúdo. Não existe. E quem que é esse profissional que vai fazer essa gestão de tráfego? Adivinhem. O assessor. Na campanha vai ter uma agência, mas no dia a dia, quem vai fazer? Tem que ter uma estratégia de distribuição de conteúdo. O assessor que quer continuar se destacando, que quer se posicionar como referência, que quer ensinar outros colegas, que quer ensinar esses universitários, que quer fazer mentoria, ele precisa entender disso. Então, estudem, aproveitem. Gente, tem muita coisa. Como eu falei, tem muito curso legal e bacana para ensinar sobre isso. Entendam de WhatsApp, entendam de Telegram, mesmo que a gente não saiba o que vai acontecer com ele. Entendam que vocês precisam ter os seus próprios canais de comunicação para fazer essa distribuição de conteúdo também. Façam suas capturas de lead, né? A gente precisa se atualizar constantemente. E estudem gestão de marcas. Entendam que é o nosso papel. Quem conseguir dominar essas 3 áreas vai voar mais alto que águia. Eu nem sei qual é o bicho que voa mais alto que águia. Aí a gente vai ter que criar um outro patamar aqui, vai ser o assessor dragão, soltando fogo e arrasando tudo para todo lado. Eu queria que vocês percebessem que não é o fim da linha chegar aqui. E não é desesperador. A gente tem outras opções, a gente tem outras possibilidades de atuação no mercado. Esses 60 mil vereadores, eles concorreram na última eleição com 530 mil candidatos. Isso sem contar as lideranças que já estão se posicionando a partir de agora. Lembram que eu falei? Quem leva a sério o projeto político investe em comunicação. Então, a pessoa que está planejando sair candidato, ela já está investindo em comunicação. Ela já está treinando equipe. Compartilhem essa experiência de vocês. Compartilhem esse conhecimento de vocês. Posicionem-se como esses mentores, como esses professores, como essas pessoas que vão facilitar este processo. A experiência que a gente tem vale ouro. Ninguém tira da gente. Ninguém tira de nenhum de vocês que está aqui a realidade do dia a dia, do chão de fábrica. E essa realidade que ensinou a vocês a serem os profissionais que vocês são hoje. Passem isso para frente. Não achem que vocês são menos porque estão presos a um gabinete e que existem outros profissionais sensacionais, incríveis, que estão posicionados na internet. A gente era isso. E aí a gente começou a se posicionar. Falou assim, opa, eu faço isso, rapaz, por que eu não estou falando? Não é? Olhem outras perspectivas de profissão e acompanhem eu e Vanessa, que a gente traz sempre que possível dentro da loucura da nossa agenda, porque ainda por cima a gente é mão, para compartilhar com vocês como é que a gente vai resolvendo os nossos problemas de dia a dia. Paulinho, é com você.